Vazia, mas com muita qualidade de Deus nessa noite, amém? Amém. Gostaria de louvar a Deus nessa noite, por essa oportunidade. A vida do pastor João Neto, presbítero Daniel, os demais obreiros. A vida de cada um que se faz presente aqui nessa noite. Amém, Jesus. Tenho uma palavra para trazer da parte do Senhor para a tua vida. Eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui com uma visão diferente, amém? Amém. Amém, Só quem crê assim diga glória a Deus. Glória a Deus. Só quem crê diga aleluia. Aleluia. Abra suas Bíblias então comigo no livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. Jesus, aleluia, glórias a ti, Senhor. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e em seguida uma grande multidão que o apertava, e seguindo ele uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, quantos anos eu disse? 12. Tinha um fluxo de sangue, e havia padecido com muito médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitara nisso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre as multidões, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar em seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte de sangue, e sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão o aperta, e dizes que o tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Paz e ser curada. Glória a Deus. Deus de poder. Amém. Feche suas Bíblias. Aleluia. Coloque Glória a suas Deus. Bíblias nessa Santo de Israel. e vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, Deus Santo, Deus poderoso, Pai, nesta noite diante da Tua presença nos colocamos para Te louvar, para Te adorar, para declarar que Tu és Rei soberano, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Deus, eu reconheço que sem Ti eu nada sou, reconheço que sem Ti eu nada posso, mas eu clamo, Deus, que tudo é, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Senhor, que nesta noite nós venhamos diminuir, para que o Teu Espírito Santo venha parar sobre a Tua igreja nessa noite. Usa-me como a vara em suas mãos, usa-me como um cajado em suas mãos, usa-me como a flecha na mão do valente, e que toda mente e coração nessa noite esteja cativo para ouvir a Tua voz. Aleluia. Em nome de Jesus, amém? Amém. Sente-se falando a palavra mais linda que tu souber. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus é bom. Esperar que os irmãos tomem assento para nós começarmos a explicar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Nós acabamos de ler o livro de Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante, onde nos fala basicamente da história da mulher do fluxo de sangue. Amém? Amém. Mas para nós entendermos melhor o que aconteceu aqui nessa história, eu quero voltar alguns versículos antes junto com os irmãos. Se nós formos voltar o capítulo 5 de Marcos, nós vamos ver uma história que antecede essa história que está passando aqui no momento, sobre um endemoniado chamado endemoniado de Gadara. O que me chama a atenção é que Jesus estava em uma margem do rio, pregando para uma grande multidão. E ele sentiu-se dentro de si a necessidade de largar
uma multidão na margem do rio para ir ao outro lado, para ir pregar para uma alma que necessitava de ouvir a voz de Jesus. De uma alma que necessitava ser curada do mal. Mas não foi simplesmente Jesus atravessar e pregar, não. Jesus larga a multidão na margem do rio, ele pega um barco, entra dentro do barco e junto com esse barco vai os seus discípulos junto com ele. É bom nós lembrarmos que os discípulos de Jesus eram pescadores e conheciam muito bem o trajeto daquele rio. Os discípulos de Jesus sabiam muito bem a trajetória pelo qual ia chegar até uma cidade chamada Gadara. E Jesus chama os seus discípulos, coloca dentro do barco, creio eu assim, que Jesus estava cansado por dias e dias pregando, ministrando, curando, salvando e libertando vidas. Jesus resolve descansar e Jesus desce a proa do barco. Jesus descendo a proa do barco, os seus discípulos pensando que podia fazer tudo, diz: mestre, pode deixar que eu vou conduzir o barco, pode deixar que eu vou direcionar, pode deixar que eu leve ele até a outra margem do rio. Confiando nos seus status, confiando na sua posição. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui da parte de Deus: não creia nem acredite no seu estado ou nas suas condições. Sabe por quê? Porque se tu não tiver Jesus na tua vida, você não tem nada. Você não canta, você não prega, você não louva, você não faz nada. É tudo como foi dito aqui nessa noite. É tempo da graça, é tudo pela graça. Ninguém merece, meu irmão. Aleluia. Ninguém merece, ninguém merece. Se tirar da tomada, nada acontece. Não canta, não prega e não faz mais nada. Os seus discípulos dizem: opa, pode deixar, eu sou marinheiro experiente, eu vou conduzir o barco até o outro lado. Não se preocupe não, Senhor, pode dormir, vá para a porra do barco, descanse. Mas só que quando as coisas começam a apertar, ele sabe para onde correr. Seus discípulos dizem: opa, deixa que eu conduzo, deixa que eu vou levar o barco até outra margem. Mas quando a tempestade começa a bater, eles vão ter que descer a proa do barco para chamar aquele que tudo entende, aquele que tudo faz e aquele que tudo pode. Mas eu estava meditando esses dias e perguntei: Senhor, porque muitas das vezes é permitido que a tempestade alcance nossos barcos? Sabe o que o Senhor disse comigo? Jesus no barco não é sinônimo que não vai ter tempestade. Mas Jesus no barco é sinônimo que o navio não vai afundar. Aleluia! Meu Deus! Sabe por que muitas das vezes o Senhor permite que o vento, a tempestade bata em nossos barquinhos? Sabe por quê? Porque quando a água começa a entrar, os ratos são o primeiro a correr. Jesus não vai deixar falso do teu lado. Jesus não vai deixar mentiroso do teu lado. Jesus não vai deixar prostituto do teu lado. Vai tirar tudinho. Só vai ficar os adoradores escolhidos e selecionados por ele. Aleluia, Deus! Meu Deus! Xalabadabaçai! Mestre, o vento balançou Meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio. mestre. Será que não vê? Sabe o que o Senhor disse para você nessa noite? Aleluia! Você canta: mestre, o vento balançou meu barco, mestre. E Jesus diz assim para você nessa noite: mas se eu estou no barco, ele não vai afundar. Tenho a chave da vitória e o meu nome é já. Olha aqui, eu vou contigo até a margem do mar. Ei, Jesus vai te conduzir em peixe de terra seca. Não vai te deixar na deriva. Tu não vai morrer nessa prova. Tu não vai morrer nessa batalha, porque ele comprou a briga por você. Aleluia, Deus! A tempestade começa a bater. Os discípulos ficam angustiados. Aqueles que pensavam que podia alguma coisa, vai ter que descer do pedestal. E vai ter que ir na proa do barco chamar o mestre. Ei, meu irmão, não vai acreditando nos seus status, não vai acreditando que tu pode, que tu faz, não. Sabe por quê? Porque o melhor que tem nessa terra, porque eu nunca vi um homem tão grande, é quando ele está de joelho na presença de Deus. Missionário, eu não entendi ainda. O sinal de vitória é humilhação, o sinal de vitória é descer, o sinal de vitória é chorar. Isso é que é sinal de vitória para mim, para a tua vida.
Aleluia! Os discípulos